Abramos, irmãos, a palavra de Deus no livro do Eclesiastes, capítulo de número 8. Leitura bíblica a partir do versículo de número 10. Eclesiastes, capítulo 8. A leitura bíblica a partir do versículo 10 até o versículo de número 15. Providência de Deus nos trouxe até esta passagem na noite de hoje, e ao lermos a palavra de Deus, não nos esqueçamos que estamos diante da palavra da salvação. A Escritura é divinamente inspirada por Deus, não é uma palavra de homens, mas Deus usou homens para registrar tudo aquilo que Ele queria que os homens soubessem a respeito dEle e que conhecessem a Cristo, o verdadeiro caminho, verdade e vida. Então, Eclesiastes capítulo 8, a partir do versículo 10 até o versículo 15, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura do texto sagrado. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós seguimos o nosso estudo sobre o livro do Eclesiastes e agora nós prosseguimos na experiência e na observação do pregador do que vem a ser a vida debaixo do sol. Nós vemos que, à medida em que ele continua a enxergar e a experimentar aquilo que os homens vivem e aquilo que os homens sofrem, ele chega à seguinte conclusão: a condição fundamental do ser humano é que ele um dia vai morrer. E esta é uma verdade tão básica que, por vezes, os homens eles se tornam incapazes de crer ou de acreditar. Notem que Salomão ele fala disso com propriedade e ele mostra que, apesar de sabermos que um dia vamos morrer, nós temos dificuldades de crer ou de acreditar verdadeiramente neste fato. E fato incontestável, porque diariamente nós nos defrontamos com a realidade da morte. Mas há momentos que realmente nos confrontam ou vão de encontro a nós de uma maneira tão forte quando o assunto diz respeito à realidade da morte, que não há como duvidar. Não há como nós recuarmos daquilo que Salomão observa aqui, daquilo que ele trata aqui. Basta nós ouvirmos a notícia de que alguém muito famoso morreu ou que nós perdemos um ente querido e, de repente, aquilo que muitas vezes nós relutamos a receber está diante de nós. E, mais uma vez, esta prova incontestável precisa ser observada. Salomão faz isso. E ele mostra que em um momento de sabedoria, de clareza cristalina, ele nota, ele percebe que a morte não é tudo, mas a perspectiva de Deus, segundo a morte, ou daquilo que vem a ser a morte, muda tudo aquilo que o homem pode viver debaixo do sol. Então vamos olhar o texto e vamos perceber que a partir do versículo de número 10... O rei pregador que escreveu Eclesiastes, ele tem este momento inspirativo, porque Deus assim mesmo quis revelar e inspirar o seu servo
a respeito de questões de vida e morte. E antes mesmo ele estava pensando sobre questões terrenas, como os reis agem, como os governantes governam, como a autoridade ela está debaixo de homens e muitas vezes ela é exercida de uma forma opressora, de uma forma injusta. Mas agora ele trata sobre a soberania de Deus, não apenas de um aspecto que diz respeito a questões de governo, de submissão à autoridade, de como lidar com as injustiças, de quando resistir a esta autoridade conquanto opressora, mas ele agora analisa a doutrina da soberania divina a respeito daquilo que ainda hoje provoca o maior temor no coração do homem, que é morrer. Então ele olha para o versículo 10, ou nós olhamos para o versículo 10, e o que é que nós achamos juntos aqui? Salomão, ele diz que viu os perversos ou os ímpios receberem sepultura e entrarem no descanso. Notem que a morte tem um jeito muito singular de provocar no coração dos homens uma perspectiva nova acerca da vida. Na realidade, Charles Spurgeon, por exemplo, pregou um sermão há tempos atrás, ou no século XIX, precisamente falando, e o título do sermão foi bem sugestivo: A Vida do Mal, Seu Funeral e Seu Epitáfio. Vejam só o que Spurgeon disse quando falou a respeito deste assunto. Spurgeon disse que a visão de um funeral de um homem mau é uma coisa muito saudável para a alma. Por que razão? Porque a consciência de que nós um dia vamos morrer, ela exerce um poder único no coração dos homens, para que a sua mente, o seu coração agora foquem naquilo que mais importa. Percebam que naturalmente nós temos a tendência de tentar fugir deste assunto. Você já percebeu que a gente tem dificuldade de mencionar a palavra câncer? CA, aquela coisa, aquela doença, pastor. A gente foge, a gente não quer enfrentar, mas a realidade está diante de nós, está diante dos nossos olhos. Nós não sabemos se Salomão participou deste funeral, ou se ele apenas em seu exercício de observação, ele estava acompanhando um cortejo. A realidade é que esta pessoa que ele viu, ela era extremamente importante. Martinho Lutero acredita que ele provavelmente viu o funeral de um sacerdote, por conta da sua relação com o lugar santo, com Jerusalém. Não sabemos. Mas o que nos chama a atenção é a forma como ele consegue retirar algo bom da reflexão feita a respeito da morte. Agora, veja só o que ele diz. Eu também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ou seja, descansarem desta vida, em outras palavras. Ele mostra com isso uma realidade que se nos apresenta de que a morte ela está muito mais próxima dos homens do que pensamos. De que as nossas tentativas de distrair o nosso pensamento acerca desta realidade não tem como impedir que nós assistamos à televisão, de que nós acessemos a internet, de que nós liguemos o rádio na segunda de manhã e o boletim policial ele seja comunicado. E as notícias elas sejam dadas, e a grande maioria delas, porque sensacionalistas, mencionarão morte, morte e mais morte. Então acompanhem comigo, irmãos, o pensamento, acompanhem comigo a reflexão de Salomão. Ele mostra que esta triste e sóbria realidade o ajudou a compreender e aceitar algo que também incomodou a sua alma. Na realidade, algo que incomoda a própria alma do cristão. Vejam a segunda parte do versículo 10. Ele viu os perversos morrerem, receberem a sua sepultura, entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Conclui Salomão, isto é vaidade.
A observação feita é aquela que nós lemos devocionalmente na liturgia de hoje sobre o Salmo 73. Lembrem comigo do Salmo 73. Asaf fez uma queixa e ele questiona a situação dos ímpios. O corpo sadio e nédio, gordos, satisfeitos, não adoecem, seus filhos estão bem. Eles até questionam o governo e soberania de Deus. Asaf mesmo afirma, para eles não há preocupações, seu corpo é sadio, seu corpo é nédio, eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Salomão, ele chega à mesma conclusão quando ele observa o sepultamento de um homem mau, de um homem perverso, envolto certamente em todo o reconhecimento do que ele venha a ter feito, ao passo de que aqueles que frequentavam o lugar santo, o lugar da adoração, Jerusalém, foram esquecidos na cidade, onde praticaram o bem, onde fizeram o bem. Salomão então diz: tudo isto é vaidade, é passageiro, é correr atrás do vento. Será que vale a pena mesmo servir tão fielmente a Deus quando nós percebemos que até mesmo os perversos, quando morrem, são aqueles de quem se ouve os melhores discursos, as melhores palavras, de como eles foram tão bons? Salomão aprende muita coisa e ele está transmitindo tudo isso para mim e para você aqui nesta noite. O que nós precisamos pensar e o que nós precisamos entender à luz do que ele está dizendo aqui é que os maus, ainda que exteriormente pareçam ser reconhecidos por Deus, porque os homens os sepultam, porque aparentemente eles descansam em belos túmulos e em belos cemitérios, a palavra do Senhor fala algo totalmente diferente. Vejam a palavra do sábio no livro de Provérbios, capítulo 10. Vamos para lá. Notem que a ideia de Salomão, em sua observação, não era fechar a questão e dizendo: é melhor morrer ímpio do que morrer sendo justo. É claro que não. Mas ele está nos forçando à reflexão. Provérbios capítulo 10, versículo de número 7, nos lembra que o versículo que nós estamos lendo em Eclesiastes precisa ser visto sob uma perspectiva bíblica, sob uma perspectiva de que o descanso do ímpio não é um bom descanso. A partida do ímpio não é a melhor partida. O descanso do ímpio provoca algo muito terrível para a sua alma. Provérbios 10, versículo 7 nos diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Esta é a parte da perspectiva que a morte nos traz à luz da palavra. Salomão olhou pessoas proeminentes em sua cidade e até mesmo no lugar santo, na igreja, que estavam morrendo, mas se morriam em impiedade, diz o Senhor, seriam esquecidas, teriam a sua memória apagada. Oh, irmãos, de que valor há ter nomes em viadutos, em pontes, em praças, se não há o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? É sob esta perspectiva que Salomão está tratando, de algo muito mais profundo, de algo muito maior. A memória do justo é abençoada, mas a memória ou o nome dos perversos cai em podridão, apodrece. Vamos voltar para Eclesiastes. Nós seguimos em sua reflexão e, estando diante de nós mesmos à luz da palavra, nós começamos a achar que aquilo que acontece na terra de fato é injusto. E Salomão pensou sobre isso também.
avancem alguns versículos e cheguem comigo no versículo 14. Ele disse que existia ainda outra vaidade. Ainda outra vaidade sobre a terra, disse ele. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. E ele concluiu também que tudo aquilo era vaidade. Quanta injustiça em tudo isso, pensou Salomão. Se Deus é justo, nós devemos esperar dele justiça e punição para os maus. No entanto, parece que muitas vezes o que acontece é o oposto. E de fato, para os nossos olhos, é o oposto que acontece mesmo, sim. Ditadores tomando governos livres, homens desonestos desfalcando bens que não lhes pertencem, homens maus violentando pessoas inocentes, mulheres e crianças. Deixa eu me aproximar mais de você. Estudantes que colam na escola, tirando nota 10, enquanto você se mata de estudar e tira nota 4. Deixa eu me aproximar mais de vocês. A garota cristã solteira que decidiu se preservar virgem até o casamento, vê aquela que se agarra com todo tipo de homem, receber anel no dedo e casar de branco. Quanta injustiça há! De fato ela existe. Está no mundo, mas tudo isso ocorre quando nós enxergamos a vida sob uma perspectiva apenas debaixo do sol. Salomão viu tudo isso, percebeu que tudo isto era vaidade, que tudo isto era correr atrás do vento. Ele nos está dizendo que parece que a vida inverte as coisas, que retribuição e recompensa ocorrem como no versículo 14, ao justo sucede a obra do perverso e o perverso é que sai na boa. Parece que ele triunfa. Mas aí nós prosseguimos ainda mais e a questão ela se torna mais densa. O problema se torna mais profundo. Porque se nós não compreendermos onde Salomão pretendeu chegar, nós corremos riscos. Observem o que ele vai dizer no versículo anterior, o versículo de número 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Para piorar a situação, a aparente desigualdade entre a recompensa dos justos e a recompensa dos perversos torna algumas pessoas mais propensas a fazer o mal. Olhem novamente para o versículo 11. Uma vez que não se executa brevemente a sentença sobre a obra ímpia, o coração dos filhos dos homens se dispõe, então, inteiramente para a prática do pecado. Aqui, irmãos, nós temos uma visão clara e feia da doutrina bíblica a respeito da total depravação do homem. Se a maldade fosse punida imediatamente, então as pessoas não praticariam mais pecados. Mas o que o versículo 11 nos mostra, e nós seguimos o pensamento de Salomão, é que quanto mais a justiça de Deus se abrevia, os homens são tentados à rebeldia. Deixe-me usar uma ilustração, tentar esclarecer mais isso para vocês. Durante muito tempo, atletas profissionais fizeram uso abusivo de esteroides. Vários deles, em vários esportes. Eles adquiriam velocidade, força sobre-humana e conquistaram várias medalhas. E sabe por que eles faziam e continuavam fazendo isto? Até mesmo depois que leis controladas ou controladoras e punitivas foram, então, sancionadas. Porque, à medida em que eles repetiam esta prática e usavam em si mesmos esteroides para se tornarem superatletas, burlando leis
E sendo desonestos, o tempo passava e aparentemente eles não eram pegos. Mas chega o tempo então que um atleta é descoberto, outro atleta é descoberto, outro atleta é pego no exame antidoping e a casa cai. A ideia é mais ou menos esta, irmãos, descrita por Salomão. A Escritura nos mostra que o Senhor julga com justiça e aparentemente parece que ele não está atento e não está enxergando o que os ímpios fazem. A Escritura claramente nos diz: o Senhor é compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, e este é o motivo por quê. O Senhor não joga raios sobre as nossas cabeças dos céus quando nós pecamos, e continuamos a pecar porque nós achamos que nunca seremos descobertos ou pegos. Esta é a nossa realidade. Esta é a nossa situação, é isto que nós experimentamos. Enquanto a palavra nos diz: tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda, Salmo 55. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Sabe o que é que acontece quando nós achamos que a obra má não está sendo sentenciada no tempo certo, julgada no tempo certo, e começamos então a fazer o mesmo? Deus, que a tudo vê, e que é longânimo, misericordioso e bastante benigno, Ele prolonga a sua ira, nos dando tempo para que a gente se arrependa. Esta é a realidade. Salomão estava pensando sobre estas coisas e vendo que, ao invés dos homens se voltarem para o Senhor, à medida em que eles percebiam a multiplicação da injustiça e iniquidade, eles então se desenfreavam a pecar. Não é assim, irmãos, que muitas vezes acontece com a gente? Nós nos esquecemos que a bondade de Deus, sua grande misericórdia e paciência tem por objetivo nos levar ao arrependimento. Não é assim que muitas vezes abusamos da paciência de Deus, procurando desculpas e dizendo: Senhor, debalde lhe servimos, porque nada dá certo para a gente. Veja, Senhor, os ímpios, eles têm o que eu quero ter e eu sou bom e não consigo ter nada. Não resta mais nada a se fazer, Senhor. Eu preciso seguir o caminho deles para que possa experimentar algum tipo e grau de felicidade na terra. A Escritura claramente revela aquilo que está em nosso coração. Quem pensa assim acredita que Deus jamais irá julgar os homens. Escarnecem de Deus. Lembrem-se da palavra do apóstolo Pedro, quando ele tratou sobre este assunto, e onde ele denunciou os desejos pecaminosos dos corações dos homens de seu tempo. Eles diziam: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas estas coisas continuam como desde o princípio da criação. É esta, irmãos, constantemente a nossa tentação. Deus não julga, Deus não faz nada. Os ímpios prosperam, crescem, se multiplicam, enriquecem, morrem e têm belos funerais, nada vai acontecer. Sabem de uma coisa, irmãos? Muitas vezes, porque a nossa mente está afastada da palavra de Deus, nós começamos a pensar assim como Salomão observou os homens em seu tempo. Um homem ímpio, doutor de uma das universidades famosas e conhecidas nos Estados Unidos, William Provine, ele usa um argumento semelhante quando ele escreve um livro defendendo o darwinismo. Ele disse: quando você morrer, você não irá se surpreender porque estará completamente morto.
Agora, se eu me encontrar consciente depois que eu morrer, eu estarei realmente surpreso. Provine continua e diz: mas pelo menos eu estou indo para o inferno, onde não terei mais que ouvir ou ver pregadores sorrindo para mim domingo de manhã. Então, Provine resume a sua própria visão de mundo perversa, que não tem lugar para Deus ou para o juízo final, da seguinte maneira: não há deuses, não há propósitos e nem forças dirigidas a objetivos de qualquer tipo. Não há vida após a morte. Quando eu morrer, tenho certeza absoluta de que vou estar morto. Esse é o meu fim. Não há fundamento último para a ética, nenhum significado último para a vida, desde que nós sabemos que não estamos indo para viver depois da morte. Não há recompensas para o sofrimento neste mundo. Você vive, você morre. Parece que não é muito diferente do que muitos cristãos hoje pensam quando levam suas vidas como se Deus não existisse. Como filhos de crentes, agora negam tudo que um dia aprenderam e afirmam acreditar em um pensamento tão louco e perverso como esse. E que acham que a vida é realmente estar aqui e experimentar tudo aqui, viver e morrer. Não é isto o que a Escritura nos ensina. A Escritura nos mostra que depois da morte segue-se o juízo. Vejam os versículos 12 e 13 de Eclesiastes 8. Aqui nós temos uma das melhores formas de recuperarmos a perspectiva de Deus sobre o bem e sobre o mal. É o que faz o pregador. É o que fez ir para a sepultura de alguém e observar aquilo que acontece com o homem quando ele morre. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, versículo 12, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Me permita outro relato histórico. Uma jovem chamada Svetlana Alliluyeva descreveu a morte de um tirano que matou milhões de pessoas. Estima-se entre 16 a 20 milhões de pessoas. Ele foi seu pai, Joseph Stalin. Se alguma vez na história um homem preparou o seu coração para fazer o mal nesta terra, este homem foi Stalin. Notem como sua filha mais nova descreveu o último suspiro desse homem. Ela disse, no que parecia ser o último momento, de repente ele abriu os olhos e lançou um olhar sobre todos da sala. Era um olhar terrível, insano ou talvez irritado, mas ao mesmo tempo cheio de medo da morte, enquanto os rostos dos médicos caíam sobre ele. O olhar varreu todos em um segundo. Ela continua. Então algo incompreensível e incrível aconteceu que até hoje eu não posso esquecer e não entendo. De repente ele levantou a mão esquerda como se trouxesse uma maldição sobre todos nós. O gesto era incompreensível e cheio de ameaça. E ninguém poderia dizer a quem ou que pode ser dirigido. No momento seguinte, depois de um esboço final, o espírito arrancou-se livre de sua carne. Que relato terrível! E assim foi esse homem, que muitos ainda hoje louvam e reconhecem como se fosse um grande líder. Matou milhões, matou gente próxima, matou gente de sangue, exterminou milhares de fome ou de execuções. A Escritura mostra que o coração do homem sem Deus é possível ou pode fazer as piores coisas. Mas a pergunta que nós precisamos fazer, e o que aconteceu depois disto? O que aconteceu depois da morte ou daquele funeral que Salomão viu, ou da morte de Stalin, ou da morte de qualquer outro homem ímpio, homem mau?
Será que houve julgamento? Será que houve juízo? O que foi que aconteceu? Vejam o que diz o sábio rei de Israel, versículo 12: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Porque o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como uma sombra, visto que não teme diante de Deus. A Escritura é clara. Depois da morte, segue-se o juízo. Depois da morte, aqueles que morrem sem Deus são julgados e condenados. Não há flores, não há louvores, não há memória. Morte eterna, juízo perene. Salomão então diz ainda mais, quando nós observamos os versículos 12 e 13. Ele nos mostra que os maus, eles tentam prolongar os seus dias. E talvez você não tenha feito ainda essa reflexão. Eu convido você a pensar comigo nesta noite. Por que esta busca tão frenética pela longevidade? Pelo elixir da juventude? Porque eles têm medo, porque sabem que não vão para o céu. Porque têm medo da morte. Porque ainda que tentem negar com suas mentes e lábios, o seu coração lhes condena, sua consciência, ainda que endurecida, é machucada pela realidade de sua desobediência e do juízo vindouro. Ainda que o ímpio diga não a Deus, porque não existe temor diante dos seus olhos. A realidade é que os ímpios procuram prolongar os seus dias e fazerem o mal 100 vezes, porque eles não têm certeza do céu. Porque eles tentam se agarrar à vida para salvar a vida. Porque eles sabem que não estão indo bem. Salomão então nos convida, irmãos, a pensar um pouco mais, e você olha novamente para o versículo 13, e ele diz que eles não vão ficar mais um dia além daquele que Deus lhes dá. Ou como diz o salmista, eles irão passando como a sombra que declina. O pregador mostra quão sinistra e terrível é a sorte dos ímpios. O perverso não irá bem. Precisamos, irmãos, confiar no que diz a palavra de Deus e abraçar esta verdade acima de todas as coisas. Eles tentarão prolongar os seus dias, eles tentarão fazer o melhor, mas eles têm medo, porque eles sabem que não vão para o céu, e sem Cristo eles estão condenados. Meus queridos jovens, não se enganem com as palavras subversivas de seus mestres, quando na escola afirmam que não há Deus, e zombam da fé, e zombam do cristianismo. Eles tentam abafar o terror que sentem por saberem que não têm certeza que irão para o céu. Esta é a realidade. É sobre esta verdade que nós precisamos nos apegar. E você que é filho de crente e tem abandonado estas verdades, melhor será que o chicote do Senhor caia sobre as suas costas, porque senão você vai queimar no fogo do inferno com a sua conversinha mole de ateu. Você não é nada. Os dias que você tem são todos estes que Deus lhe dá. Você é miserável pecador, como todos os que estão aqui, todos nós somos. O sábio prossegue e ele mostra-nos a realidade que vai ser esclarecida à medida em que nós lemos as Escrituras. Os ímpios não irão bem no dia do juízo.
O Senhor Jesus mesmo diz que eles vão ser lançados nas trevas e lá haverá choro e ranger de dentes. O inferno é real. O inferno não é aqui. O inferno revela toda a ira de Deus sobre os pecadores impenitentes, perversos. Esta é a realidade descrita no que a palavra de Deus nos fala. Por isso que há maior proveito, nos diz o sábio, em assistir um funeral. Não tenha medo de levar o seu filho pequeno para assistir um funeral, mas fale para ele a respeito da realidade da morte. Mostre para ele o fim daqueles que morreram em Adão. Mas termine falando da esperança que tem todos aqueles que descansam em Cristo. Tudo fica bem quando termina bem. O versículo 12 mostra uma realidade cheia de esperança para o cristão. O pregador é muito mais esperançoso do que nós imaginamos. Veja como há esperança sobre aqueles que procuram levar uma vida piedosa. Ele diz, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Ele diz, por quê? Porque temem diante dele. Ele usa, notem, o verbo crer ou saber no lugar de ter visto alguma coisa. Você tem acompanhado o livro do Eclesiastes comigo? Salomão diz, eu vi. Mas agora quando ele fala em matéria de esperança e de fé, afirma, eu sei. É a palavra que deve formar o vocabulário espiritual de todo cristão. Em meio às incertezas, em meio aos questionamentos, em meio àquilo que nós observamos e vemos aparentemente como sendo injustiça, repreendamos com a palavra, eu sei em quem tenho crido. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o nosso evangelicalismo brasileiro, pateticamente, usa a expressão repreender para repreender doença, repreender pobreza, repreender aquilo que se vai, aquilo que é vaidade. O que você e eu devemos repreender é o mal que habita em nós mesmos. Porque a Escritura diz que não há nenhum bem em mim que me leve à salvação, que não há nada de bom em mim que me conduza em aliança, não há graça propriamente diante de mim. A Escritura revela que eu estou perdido e sem Deus eu caminharei para o inferno. A Escritura me mostra uma realidade terrível para o homem perverso, ele executa o mal e será cobrado pelo mal que pratica. A Escritura mostra que sem um Salvador eu irei morrer e sem uma intervenção divina eu estarei perdido, porque eu preciso de um Salvador, eu necessito de um Salvador. Vem a palavra então e diz, eu sei certamente que eu tenho um Salvador e que bem sucede àqueles que temem a Deus. Esta é a palavra esperançosa mencionada por Salomão. Temor a Deus envolve muito mais do que ter medo de Deus. Temer a Deus envolve uma preocupação, um cuidado santo com o destino da nossa alma, que envolve agora o meu conhecimento e percepção acerca da vida. Eu sei que o mundo caminha da forma que vejo, mas o perverso não irá bem. Quem me disse isso? O Senhor. Com certeza, aos que temem a Deus, há muita paz e não há tropeço para eles. Porque quem me diz isso é o Senhor.
de forma que a minha visão ela muda quando eu começo a enxergar a gloriosa promessa do Senhor diante de meus olhos. Não há ilustração mais clara e precisa que eu possa usar aqui neste momento, ligando a mim e a vocês ao que nós estamos celebrando aqui nesta noite, do que o que a palavra nos ensina, nos diz em Lucas capítulo 23. Vamos para lá. Em Lucas capítulo 23. Nós aprendemos que o temor ao Senhor é um tema importante, não somente para o livro do Eclesiastes, mas em toda a sua trajetória e nos conduzindo às passagens bíblicas oportunas. Quando você chega comigo em Lucas capítulo 23, você encontra, versículo 33 em diante, o relato da crucificação de Jesus. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então o que é que nós encontramos? A promessa que seria cumprida totalmente no juízo final. Lembrando-nos das palavras do ladrão da cruz ao lado de Cristo, nós somos então recordados a respeito desta verdade gloriosa. Versículo 39 nos diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: vejam só o que ele disse, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Notem, ele sabia que ali estava o Filho de Deus sob a mesma sentença que um pecador miserável. E ele conclui: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este é o caminho para qualquer um começar a viver o temor do Senhor. É dizer assim como aquele ladrão: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Qualquer um que pede perdão receberá do Senhor salvação, vida eterna, até mesmo prestes a morrer como aquele pobre ladrão na cruz. É por esta razão, irmãos, que tudo irá bem para aqueles que temem a Deus, homem, mulher, jovem, criança. É a razão porque Jesus e somente Jesus pôde morrer pelos nossos pecados. Ele, de fato, é o único que pode nos ensinar o verdadeiro temor do Senhor. O que nós faremos mais uma vez nesta noite nos traz à memória esta grandiosa bênção. Renova em nosso coração a esperança. Nos mostra que, não obstante o sofrimento, privação ou provação que vivamos, sempre tudo irá bem para o crente. A perspectiva muda. Eu agora enxergo o que acontece comigo ou com o meu irmão de forma diferente.
porque não há nada que possa separar-me da promessa de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A pergunta que faço nesta noite é: você crê verdadeiramente nisso? Você crê na palavra de Cristo de todo o seu coração? A minha pergunta então é esta, ou se soma à primeira: por que você vive como se não tivesse esperança? Por que você caminha achando que Salomão, ele teve uma visão diferente? Ou apresentou a perspectiva que realmente é aquela que nós enxergamos, sem nenhum valor? Ele não perdeu o foco. Ele continuou olhando para o autor e consumador da nossa fé. A minha pergunta é esta: você crê no que você está fazendo aqui? De todo o seu coração? Da necessidade que você tem de um Salvador? De que, por sua palavra, você já está no reino? De que Ele tem poder sobre a vida e a morte? Vamos voltar para Eclesiastes. A verdade, irmãos, portanto, é a seguinte: não podemos usar o atraso provável ou suposto atraso do julgamento divino, que nós achamos que demora. Não, ele sempre vem no tempo certo, como uma desculpa para não nos arrependermos dos nossos pecados e corrermos até Jesus. A realidade bíblica é clara, nos mostra que, de acordo com Eclesiastes 8, existem apenas dois tipos de pessoa sobre a terra: aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem. Você teme a Deus de todo o seu coração? Então você, de fato, conhece a Jesus. Não há temor a Deus sem conhecer a Jesus. Porque quando você olha para o que Jesus Cristo realizou na cruz por você, você entende de fato o que é temer ao Pai. Submetendo-se à sua vontade e entregando a sua vida para salvar pecadores como nós. Somente assim, irmãos, nós vamos entender o fechamento dos versículos estudados, quando nós chegamos no versículo 15, e percebemos que em Cristo, um dia, tudo se resolverá por completo, estará bem para as pessoas que temem a Deus. Neste íntere, veja um conselho prático do sábio rei de Israel para nós: o que fazer? Versículo 15: então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. O mesmo temor a Deus que nos conduz à vida eterna será o mesmo temor que nos fará viver nesta vida a verdadeira alegria em meio ao sofrimento. A alegria que nos leva a enxergar a morte como uma oportunidade clara e única de entendermos a realidade da vida, do que o pecado trouxe para a terra, para os homens, porque todos morreram em Adão. E ao mesmo tempo, aqueles que estão em Cristo, então sabem que aqueles que nele estão, todos em Cristo serão vivificados. Salomão então nos mostra o que devemos fazer enquanto estivermos neste mundo. Nós devemos fazer uso de tudo aquilo que Deus nos dá para a sua própria glória. Alguns interpretam de maneira equivocada esse versículo dizendo que o pregador nos ensina o que fazer em uma situação ruim. No mínimo, coma, beba
e viva porque você vai morrer mesmo. Não, não é esta a perspectiva. A perspectiva é de sabermos viver debaixo do sol, de forma que Deus seja glorificado através da nossa vida. Quando comemos, quando bebemos, quando nos alegramos no Senhor. Há lugar sim, para que comamos, bebamos e nos alegremos na presença do Senhor com os irmãos. A vida do homem muda quando ele não tem esta perspectiva, uma vez conhecendo o Evangelho e se deixando atrair pelos valores e sistemas desse mundo. Ele começa a considerá-lo mais atraente, ele começa a considerá-lo melhor, ele começa a achar que o mundo, ele realmente faz sentido, enquanto parece que dominicalmente o pregador fala de algo muito distante, ou que talvez jamais se cumprirá. A Escritura claramente nos mostra que não é assim que nós cristãos devemos viver. Mas enquanto trabalhamos nos dias da vida que Deus nos concede debaixo do sol, glorifiquemos a Deus através de tudo que nós fazemos. O pregador nos mostra isso. Ele nos fala que sem a salvação e sem o conhecimento pessoal do Redentor, que não provocará em nós temor a Deus, nada disso pode ser vivenciado da forma certa. Tomaremos as decisões erradas, seguiremos os caminhos errados, caminhos de morte. Não entenderemos a razão porque Deus até mesmo torna as coisas tortas a fim de nos ensinar. Mas, irmãos, quando nós cremos em sua providência e sabemos de seus propósitos, jamais nos esqueceremos do cuidado e do amor que Ele tem por seu povo, por seus filhos. Vocês sabem disso. Por experiência própria, por vivenciarem diariamente lutas e tribulações, vocês sabem disso. Eu pergunto, por algum instante, um momento sequer, Deus um dia lhes desamparou? Você só terá coragem de dizer isso se a sua mente e coração estiver tomada pela perversidade deste mundo. Você sabe, de coração, corpo e alma, que o Senhor sempre esteve com você. Eu concluo a mensagem desta noite, lembrando aos irmãos que para a mente do homem, o coração do homem perverso, não há esperança, só há desespero. Isso se prova com o que nós estamos vendo hoje, nos dias atuais. Quando a iniquidade claramente está evidente aos nossos olhos. Quando pessoas desmaiam em suas próprias situações de vida, desesperadas com as circunstâncias. Vocês sabem a realidade que está sendo vivida pelo mundo. O mundo não tem esperança e não pode oferecê-la para ninguém. Mas notem o que existe no corpo e na alma daqueles que esperam em Deus. Encerro contando mais um relato histórico de um homem que foi preso no período da Reforma Protestante, um velho protestante francês, Louis de Marolles. Ele foi preso por sua fé em Jesus Cristo, em seu país, sofreu inúmeras privações desumanas durante muitos anos, colocado em calabouços, cadeias, obrigado a remar em galés. Ele constantemente foi persuadido pelos seus algozes a negar o nome do seu Senhor, mas ele não fez isso. Eles tentaram de todas as formas esmagar a sua confiança em Deus, mas ele não se desesperou. Durante todo o período em que ele sofreu, Louis chamava o Senhor de meu verdadeiro e bom amigo.
mas teve um tempo em que ele sentiu tristeza profunda. E ele, mesmo se resignando à total vontade de Deus, ele foi afligido de tal maneira que ele pensou por um momento em desistir, assim como Salomão, assim como Asaf, assim como você talvez. Mas, em meio às suas lutas, ele escreve o seguinte: estou certo de que todos os estados e as condições em que devo agradar ao Senhor, Ele tem me colocado. Estes estados no qual Ele julga que eu glorificarei melhor, podem ser colocados diante de mim, de uma maneira que jamais eu poderia colocar. E em meio a ideias terríveis, de tentar desistir, de negar o nome do seu Senhor e de sair daquela prisão, ele, mergulhando em um profundo abismo de aflição, recobra as forças orando a Deus por graça e misericórdia. E então, Luís continuou até o fim preso, até a sua morte. Ele foi fiel, diz a história, até a morte. E aí sempre que surgiram dúvidas no coração daquele servo, a respeito da bondade de Deus, a respeito do seu propósito, de sua providência, como muitas vezes acontecia, ocorria, ele fazia, ele lembrava, ele recitava as seguintes palavras da Bíblia. Ele dizia para si mesmo: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, ainda que os dias do pecador se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Assim Luís morreu. E este, irmãos, é o testemunho que todo aquele que crê no nome de Cristo Jesus e em sua graça e em seu túmulo vazio deve depositar nesta vida até a morte. É a certeza que temos que, apesar dos nossos sofrimentos hoje, tudo estará bem, porque Deus sempre estará próximo conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, te agradecemos a oportunidade de juntos meditarmos sobre a tua palavra e de crermos, assim como o sábio rei de Israel: eu sei, tenho certeza que bem sucede a todos aqueles que lhe temem, porque o Deus da justiça e misericórdia nos salvará no dia final. Que esta bênção repouse sobre o seu povo, Senhor. E quando as dúvidas elas nos confrontarem, os temores procurarem nos abalar, medo e aflição, até mesmo da morte, possamos dizer, como o sábio Salomão: eu sei que tudo irá bem, porque o Senhor sempre estará perto de mim. Ó Senhor, que esta certeza seja única, como um corpo em nosso meio. Que a tua palavra, que é poderosa, liberte muitas almas aprisionadas por seus temores, para que creiam naquele que promete a todo o que arrependido se entregar sua vida ao Senhor. Palavras tão cheias de doçura e promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em nome de Jesus oramos. Amém.